Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Obrigado pela alegria de eu estar aqui nessa igreja. Eu não tinha planejado estar aqui, mas o Teu Espírito tinha planejado. E eu atendi com muita alegria estar aqui com os irmãos, servindo o ministério também do pastor Edson, de sua esposa. São irmãos queridos. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Me ajuda a remir o tempo, em nome de Jesus. Amém. Existe uma pesquisa que diz que um dos grandes inimigos, obrigado, meu pastor, um dos grandes inimigos de uma carreira profissional é a desorganização. Ninguém consegue ser eficaz numa empresa desorganizada, em todas as áreas da nossa vida. Organizar seu dia, organizar suas tarefas, seu espaço, facilita com certeza muita coisa na sua vida. Eu, particularmente, quando eu vou lavar uma louça, e as mulheres são assim também, a gente gosta disso, né? Todas as vezes quando você vai lavar sua louça, qual a primeira coisa que fica mais fácil para você lavar uma louça? Organizar os pratos, os copos. A organização, amado, é uma dos principais características de pessoas vencedoras na vida. Você já viu aquele programa Discovery Home and Health, onde tem lá os acumuladores? E você já percebeu que a maioria das pessoas que são acumuladores são justamente pessoas que viveram traumas? Eles começam a acumular lixo na vida. Eles começam a pegar tudo quanto é tipo de lixo. E quando você vai ver o histórico daquelas pessoas, elas são profundamente adoecidas. Seja um divórcio, seja uma morte, seja uma situação que ela não aceita, e ela começa a acumular. Lembra lá da Cris Poli, lá da Super Nani? Lembra? E é interessante que quando a Cris Poli chegava lá, havia os meninos tudo endemoniado, e querendo quebrar tudo, os pais entrando em surto. A primeira coisa que a Cris Poli fazia era organizar a casa. Horário de dormir é esse, lugar de comer é aqui, lugar de dormir é na cama da criança, não é na cama do casal, lugar de comer não é no chão, é na mesa, o horário é esse. Amado, não sei se você lembra, todas as vezes quando a casa era organizada, as crianças acalmavam. Sim ou não? Final de semana é caracterizado pela desorganização. A gente dorme tarde na sexta. Se você não trabalha no sábado, você acorda tarde. No domingo, o almoço sai tarde, 2 horas. Hoje eu comi 3 horas da tarde, fui almoçar 3 horas da tarde. O domingo é assim, o final de semana, ele sai da rotina. Mas presta atenção, hoje à noite sua vida já começa a entrar em ordem. Porque não dá para entrar no meio de semana com o ritmo de vida do final de semana. Senão tudo vira uma bagunça, sim ou não? Ora, por que eu estou falando isso para você? Escute, a vida só funciona quando existe ordem. Eu vou repetir. A vida só funciona bem quando nós temos uma vida organizada. Sem organização, ninguém consegue viver. Amado, você já prestou atenção quando a sua casa está bagunçada, o sofá está rasgado, sabe? O armário já está caindo nas portas, os guarda-roupa, o trenzinho para estragar aquelas presilhas de guarda-roupa, aquilo abre, porque é uma beleza quando você compra, que as gavetas funcionam com uma beleza, mas aquilo com o tempo vai saindo fora do trilho. Quem sabe o que eu estou falando aqui, não é assim? Mas você já reparou que quando sua casa está desorganizada, você parece que tem até depressão com aquilo? Você fala assim, parece que você é infeliz, parece que sua vida não tem sentido. Mas você já viu casa limpa, tanto que faz a gente ficar bem. É bom ter casa limpa. Minha esposa tem essa mania, ela tem um negócio assim, todas as vezes quando a gente vai sair para a igreja, para o shopping, para ministrar fora, para qualquer coisa, ela inventa de lavar uma louça. Eu falei, meu amor, nós estamos saindo daqui meia hora, você está lavando louça. Eu não vou dar conta, eu nunca tinha que imaginar sair com essa pia desse jeito. Meu amor, quando a gente chegar, a gente lava a louça. É isso que eu não quero. Eu não quero chegar e ver louça na pia. Quem é assim? Não é? Parece que a gente tem mais... Sabe? Parece que a gente é mais feliz quando tudo está organizado, mas é assim. Você sabe por quê, mano?
Porque Deus é um Deus organizado. E Ele colocou isso na nossa vida. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também, em essência, somos pessoas que a nossa organização na vida ou a nossa desorganização na vida fala de quem nós somos, fala de como estamos. Eu nunca vi uma pessoa emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, cognitivamente saudável, se não fosse essa pessoa. Quando você olha para essa pessoa, você vê evidências de uma vida organizada. Tudo é organizado, meu irmão. Da mesma forma, gente doente, gente emocionalmente traumatizado, gente que está vivendo situações assim de muita tristeza, de muito abandono, de muitos ajustes, divórcio. Amado, tudo é desorganizado. Querido, é terrível quando um casal vive um divórcio. Tudo fica fora de ordem. Vida financeira vira um caos. Seu dia a dia vira um caos. Por quê? Porque, como eu disse, Deus é um Deus organizado. Não precisa abrir, apenas escute. Até porque, por ser um conteúdo muito extenso, eu não vou exigir tanto que você abra a Bíblia. Eu só quero que você me escute. Depois você confere a mensagem no canal do YouTube dessa igreja. E depois você confere e guarda as referências. Mas escute. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 fala o seguinte: pois Deus não quer que vivamos em desordem, mas em paz. Deus não quer que vivamos em desordem. Tem uma tradução que fala: Deus não quer que nós tenhamos uma vida confusa, bagunçada. E é interessante que o texto fala que uma vida organizada é uma vida de paz. Querido, não tem algo que mais tira a paz na sua vida que uma desordem financeira. Sim ou não? Não tem coisa que mais tira a sua paz do que sua família estar em desordem. E escute, eu vou falar uma coisa aqui, que eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu isso. Eu trabalho com aconselhamento de casais há mais de 15 anos. E eu descobri uma coisa, pastor, que a maioria dos casais não se separam por falta de amor. Tem mulher, tem homem que ama muito um ao outro. Eles se amam, mas eles estão se separando. Puxa a memória aí, da quantidade de pessoas que você sabe que se amam. Se amam. A mulher ama o marido ama a mulher. Eles amam os filhos, estão chorando porque estão se separando. Agora, por que eles estão se separando? Não é por falta de amor. Sabe por quê? Porque, por mais estranho que pareça, não é o amor que uma mulher sente pelo marido e nem o amor que o marido sente pela mulher que mantém esse casamento. Você sabe o que mantém um casamento? Organização na relação. Você pode amar uma pessoa, mas se o seu casamento não vive em ordem, vocês não se separam. Vocês não conseguem viver junto, vocês se separam. Mas o que é ordem? Amado, quando você vai colocar a ordem lá na sua gaveta, quando você vai organizar lá seu armário, quando você vai organizar a sua casa, quando você vai organizar o seu quarto, uma das características de organizar é colocar cada coisa no seu lugar. Sim ou não? Organizar é saber que o lugar das meias são aqui, o lugar das calças são aqui, nessa gaveta aqui coloca garfo, talher, nessa prateleira aqui coloca tais panelas. Amado, é assim. As coisas, a gente só consegue achar as coisas quando elas estão nos seus devidos lugares. E antes de Deus entregar um mundo para o homem, Ele fez a parte dele, que é organizar esse mundo. A Bíblia chega ao ponto de chegar para um rei e falar assim: olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que, antes de morrer, você tem que colocar sua casa em ordem. O Paulo chega para o Timóteo e fala: Timóteo, tem uma cidade que eu vou deixar você, ela chama Creta.
E eu vou deixar você em Creta para que você coloque em ordem as coisas que precisam. Querido, não tem como Deus agir na vida de alguém desorganizado. Você pode amar essa mulher com todo o amor do mundo. Você pode amar esse filho com todo o amor, mas se você não sabe organizar sua casa, se você não sabe organizar, se o seu casamento não está em ordem, amado, esse casamento tem dias contados. Vou falar uma coisa que não é profecia, não é revelação, é assim que a vida é. Se você tem um casamento em desordem, põe um negócio na sua cabeça, mais cedo ou mais tarde isso vai terminar em divórcio. Primeiro, sabe por quê? As mulheres de hoje, elas não têm a mentalidade de uma senhora como aquela que eu estou vendo ali do lado daquele senhor de blusa azul, aquela senhora ali. Aquela senhora ali foi discipulada pela mãe dela, que ela tem que fazer de tudo para manter o casamento dela. Aquela outra senhora ali também, as outras senhoras, tem várias senhoras aqui. A maioria das nossas mães e das nossas avós, amado, suportava até um casamento em desordem. E até mantinha esse casamento, com muita dificuldade. E olha lá se era desordem. Porque, sinceramente, amado, a gente fala que os nossos avós eram abusivos, a gente fala que os nossos pais é exagerado do jeito deles serem, mas eu te pergunto, qual casamento que durava mais? Os deles ou os nossos? Os deles. E a nossa avó nunca ouviu um eu te amo. Nunca recebeu um buquê de flor. E nós somos uma geração de homem mais apaixonado nas suas esposas que já existiu na face da terra. Pensa num povo, uns homens apaixonados. Pensa nos homens românticos. Mas é uns homens que não funcionam, meu irmão. Não funciona como marido, não funciona como pai, não funciona dentro de casa. Se a gente pegasse a nossa avó, colocasse uma máquina do tempo, se fosse possível, e trouxesse a nossa avó com a idade de 10 anos, e colocasse na frente de uma mulher de 40 anos hoje, a nossa avó de 10 anos dava um show do que é ser mãe. Ela sabia as responsabilidades de uma casa. Então, muitas vezes, a gente está achando que porque a gente ama demais, esse casamento assim, que a gente até morre de chorar, né? Ou o povo para casar apaixonado igual nós somos. Mas não dura um ano esse casamento apaixonado. Porque o povo não sabe o que significa casamento. Não há ordem. São homens que, mesmo casados, têm cabeça de homem solteiro. Amado, essa geração nossa, quando casa, eu tenho 49 anos. Então, já posso ter aqui alguns privilégios de falar que a minha geração é um pouco mais... Né? Posso já. Eu estou já quase na casa dos 50. Mas, amado, essa geração, quando a minha já meteu os pés pela cabeça, divorciou, foi para Jocum chorar os pecados, foi para a libertação, ver se ficava liberto da culpa, sabe? Tentou o segundo casamento, está aí se arrastando. Agora, essa geração, amado, quando ela casa, é um Deus nos acuda. Porque é uma geração que só sabe espichar cabelo e ir para a academia. Não tem... desculpe, eu sou um pregador, amado, que eu já estrago logo na primeira ministração, entendeu? Eu já sei que eu já corro o risco de não voltar mais. Mas é assim, meu irmão. Nós temos que acordar, meus queridos. Nós temos que nos posicionar diante daquilo que Deus nos deu. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe na sua vida uma relação que mais vai exigir de você do que o casamento. Não tem. Não tem. Nem relação de pai e mãe tem. Eu vou falar sobre os pais. O foco dessa mensagem, na verdade, são os pais. Mas, ao mesmo tempo, não existe na sua vida um nível de relação que vai exigir de você tanto do que o seu casamento. Casamento é a experiência de duas pessoas resolvidas. Quanto mais mal resolvido você é, quanto mais doente você é,
quanto mais você não se posiciona no seu lugar de marido. Esse é o meu lugar, eu entendo o que eu estou fazendo aqui, eu sou pai dessa família, eu sou pai dessa criança, eu sou esposo dessa mulher, eu sou esposa desse homem, eu tenho filho, eu não transfiro responsabilidade. Não é fulana, não é beltrana, não é a instituição tal que cuida do meu filho, é eu que cuido. E isso é assumir responsabilidade. Por quê? Porque todas as vezes que... Por que eu falo que quando você não está no seu lugar, quando você não tem um casamento organizado, você está fadado ao divórcio? Isso é fato, meu irmão. Querido, de cada 10 casamentos hoje, 8 vão se separar em 20 anos. Evangélicos, tá? De cada 10 casamentos, 8 se separam em 20 anos. Dos 2 que sobram, um é infeliz. Isso é fato. Nós somos a pior geração de casais que já pisaram na face da terra. Por quê? Porque a gente sabe organizar uma empresa, a gente sabe cuidar até da casa dos outros, mas não sabe cuidar da nossa. E se posicionar diante do nosso casamento é hoje um dos maiores desafios que nós temos como igreja. Amado, a gente já viveu avivamento um atrás do outro. A gente já sabe o que é avivamento. A gente já viveu desde a década de 90 mover celular, discipulado, demais. A gente já viveu, 72 horas de adoração. A gente já orou, a gente já cantou, a gente já produziu avivamento, histórias maravilhosas de avivamento. Mas escute, a cada ano que passa, a gente não sabe ser família. A cada dia o número de divórcio aumenta. A cada dia a cultura do divórcio aumenta. A cada dia os nossos filhos estão vivendo sozinhos, sem os seus pais dentro de casa. Hoje o que mais influencia uma criança é uma escola e não a sua família. A gente dá a volta no quarteirão com um cachorro 1 hora, mas não fica 8 minutos conversando com o filho. Isso é a desordem. A gente precisa olhar. Eu não estou nervoso não, tá? Eu estou intenso. Então, a maioria dos casais de hoje não estão se separando por falta de amor, mas é por falta de organização, de funcionalidade, de ordem. E uma relação saudável não tem como principal componente pessoas apaixonadas. Muitos casais, como eu disse, eles se amam muito, mas a relação não sobrevive. Por quê? Porque tem que ter ordem, gente. Tem que ter funcionalidade. Você tem que funcionar no seu casamento. Você não tem que transferir responsabilidade. Você não tem que terceirizar seus filhos. Você não tem que viver de achar que é lua de mel que salva seu casamento. Porque lá na lua de mel é justamente o pior ambiente que você poderia acreditar que o seu casamento poderia ser restaurado. Porque lá você não tem filho, lá você não tem rotina, lá você não tem trabalho, lá só tem você e ela. Mas a verdade da vida não é isso. Quando você volta para a relação do seu casamento, todo aquele sistema adoecido volta de novo. Por isso, casamentos saudáveis são casamentos onde as pessoas vivem em ordem. Eles sabem o que é ser homem, eles sabem o que é ser pai, eles sabem o que é ser mãe. Deus criou uma maneira certa de um casamento funcionar. Deus criou uma maneira certa de uma família funcionar. O resto são adaptações, amado. A gente vai criando muletas no casamento. A muleta da babá, a muleta da creche. A muleta do computador, a muleta dos brinquedos tecnológicos. E não há relação, a relação, cumplicidade, relacionamento, mesa, sentar e os membros da família conhecerem um ao outro. Existe uma maneira certa da família funcionar, queira você concorde ou não. Existe uma maneira certa da vida funcionar. E é nesta família que você nasceu, que você deveria saber o que era a ordem, o que era a função, o que era o papel de cada família.
E cada ordem, cada função, o momento que a mulher atua como mãe, o momento que essa mulher atua como esposa, no papel de esposa, na função de esposa, o marido no papel de marido, cada um cumprindo o seu, inclusive os filhos. Meus irmãos, esse casal aqui, ó, eles foram um casal. E como casal, eles se fortaleceram na sua relação. Quem aqui é casal que ainda não tem filhos? Levante a mão. Então vamos pegar esse casal aqui sem filhos. Eles são felizes, se amam, vivem plenamente sua função de marido e mulher. E se eles decidirem não ter filho, eles podem decidir isso e viver feliz. Amém? Mas presta atenção. Existe um nível de maturidade que eles nunca vão alcançar, a não ser que eles tivessem filhos. Quando a gente tem filho, esses filhos levam a gente a entrar num nível de maturidade, ou não, ou surta, porque as nossas avós, elas tinham filhos e sabiam lidar com isso. Porque a vida de um casal é muito desafiador. E não ter filhos pode levar o casal a não se comprometer com a seriedade que é um casamento. E o filho compromete mais o casal. Por isso que existe um nível de maturidade no casamento que a gente só adquire com os filhos. A gente só adquire com o filho. Mas escute, todos os componentes dessa família, pai, mãe, filhos, eles deveriam aprender a função de cada um. Eu estou vivendo uma situação agora não muito agradável no meu casamento. Minha esposa foi diagnosticada com uma endometriose, né? E as mulheres sabem, né? Ainda bem que nós já tivemos nossos filhos. Mas minha esposa é bem jovem, ela tem 38 anos. E para ela ter que remover o útero, tudo isso não é fácil. Então ela preferiu primeiro um tratamento que todo mundo desestimula, fala que não resolve, mas ela quer o tratamento. E esse tratamento dela é no Rio de Janeiro, até porque a família dela é do Rio de Janeiro. E a gente, fazendo esse tratamento, resolveu, juntos, a gente ficar no Rio de Janeiro. Inclusive, amanhã eu estou indo para o Rio. Eu continuo morando, nós temos uma residência aqui em Curitiba, nosso filho está morando nessa residência, mas a gente alugou uma outra casa, mobiliou, parecendo recém-casado nós dois lá. E a gente alugou, comprou vários móveis, as crianças estão numa escolinha, que eu tenho criança pequena, uma de 7, outra de 4. O primeiro ano escolar da Júlia agora, a gente achou melhor já ficar o ano todo, de que no meio do mês voltar, porque não é legal ficar rompendo, né? Interrompendo o ano escolar de uma criança no meio do ano. Mas até a gente se adaptar a achar uma casa, eu ficamos hospedados na casa da sogra, que é um amor de pessoa, amo demais Cláudia. Mas escute, eu vou explicar algo para vocês. Eu comecei a perceber porque minha sogra perdeu o marido muito jovem no Rio de Janeiro, ela tinha 29 anos. Então, as três se fortaleceram demais na relação. Mãe, Cláudia, mãe, filha Sâmia, filha Osana, minha esposa. E elas se fortaleceram muito na relação das três. Na cumplicidade, no cuidado, no amor, na relação das três. Aí Osana é a primeira a casar. E nós fomos viver nossa vida de casado. E nos fortalecemos na nossa vida de casado. E nos fortalecemos na nossa vida como marido e mulher, como esposo. E nos fortalecemos quando nós tivemos nossos filhos. A cada dia a nossa relação se fortalece. A Sâmia, a mesma coisa. Ela tem lá seus 5 anos de casado, mas ela se fortaleceu. A Cláudia, minha sogra, ela demorou muito tempo para ela estabelecer a sua vida sozinha. Como assim? Ela demorou para assumir uma faculdade, para assumir a própria vida, porque ela tinha uma força naquela relação com as 2 filhas. Vocês estão me entendendo? E agora demorou para que ela estabelecesse uma força interna
e na vida para assumir a própria vida. Quando a gente foi lá para a casa da minha sogra, agora, a gente foi para lá em dezembro. E a partir de dezembro que a gente decidiu ficar no Rio. Eu estou vendo várias decisões das três juntas. Cláudia, Sâmia e Osana. Aí eu ia fazer uma coisa. Não, Euripa, eu estou vendo com a Zaninha. Não, eu decidi com a Sâmia. Não, meu bem, eu decidi com a minha mãe aqui. Não, a gente vai fazer isso, decidir com a minha mãe. Não, estamos vendo uma casa, decidir com a minha mãe. Não, meu bem, eu decidi com a minha mãe. Aí um dia, eu não estava viajando, eu queria sair com as meninas. Aí quando eu fui falar, não, a Sâmia já pegou as meninas, hoje, no final do dia, vai pegar as meninas e vai passar 2 dias em tal lugar. Aí um dia, eu cheguei assim, minha sogra estava lá conversando, na hora que eu fui conversar, ela, deixa, eu estou decidindo uma coisa com as meninas aqui, deixa nós quietas. Chamei a Osana, falei, vamos, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Quando vocês três estavam juntas, vocês três se fortaleciam uma na outra. Quando vocês, Sâmia, casou, essa força que vocês tinham deixou de existir. A força que você tinha na sua relação com a sua mãe, que era saudável, migrou para a nossa relação. A minha força que eu tinha na minha vida migrou para o nosso casamento. A mesma coisa. E a Cláudia teve que estabelecer a força da vida dela. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você voltar, se vocês três voltarem de novo a estabelecer a relação de vocês três na força que você tem, nosso casamento vai enfraquecer. É isso que é ordem. Ordem é quando você entende que o seu esposo tem coisas, que a sua esposa tem qualidades, tem capacidade, tem um dom na vida dela, que vocês dois que fortalecem um ao outro na relação. Que enquanto você continua estabelecendo aquela vida que você tinha antigamente, ainda vivendo lá, naquele mundo de solteiro, daquela vida de solteiro, mais e mais você perde força no seu casamento. Amado, as pessoas elas casam, mas continuam tendo uma vida de solteiro. Elas casam, mas continuam ainda tendo uma dependência dos seus pais, como tinham na vida de solteiro. Pais ainda decidem a vida dos casais. O rapaz ainda tem uma dependência emocional e financeira pela mãe, pelo pai, da mesma forma que tinha na vida de solteiro, continua tendo na vida de casado. A moça continua tendo a mesma dependência emocional de ser aconselhada, de ser acompanhada pela mãe. E automaticamente, quando esse casal não estabelece uma relação dos dois, para ganhar força nos dois, para aprender junto, honrando o pai e mãe. Mas a Bíblia fala, portanto, deixará, Paulo trata isso em Efésios, Gênesis trata isso na criação do homem e da mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Quais são as duas pessoas mais importantes na vida de alguém, gente? Pai e mãe. Quando você casa, essas duas têm o lugar de honra que eles têm. Mas a partir do momento agora que você casou, é sua esposa e o marido, são os dois que são mais importantes na vida um do outro. Uma vez eu estava ministrando na Bahia, alguém chegou para mim e falou, pastor, quando eu conheci minha esposa, foi tenso, porque o pai dela tinha cultura, ele comprou um lote enorme, e ele tinha 4 filhas. Ele construiu uma casa para uma filha, uma casa para outra filha, outra casa para outra filha, e construiu a casa dele no meio. E quando a gente começou a namorar, eu falei para ela, eu não vou morar naquele... Não, e o nome do condomínio era o nome do pai. Aí eu falei, não, bem, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, eu não tenho noção o problema que você vai causar na minha família. Eu falei, pois é, minha namorada, eu não vou fazer isso não. Eu não vou morar. Eu quero ter minha vida, eu quero ter minha experiência de casado, eu não quero viver lá no gueto do seu pai. Querido, você não tem noção, atenção. Aí ele me contando que viveu isso no passado, foi muito difícil, mas ele se posicionou como homem e assumiu e falou, nós vamos viver a nossa vida.
Aí agora eles estavam, depois de 7 anos de casado, ele chamado missionário, e ele tem chamado para ir para povos muçulmanos. E agora, a tensão que era ter que ela falar para o pai que ia deixar o Brasil. E os dois estavam na minha frente, porque ela, pastor, meu pai não vai deixar eu ir com meu marido para o exterior. Eu falei, o quê? Não, meu pai não vai deixar. E quem falou que seu pai é autoridade sobre sua vida? Não é, minha querida. A partir do momento que você casou, seu pai transferiu a autoridade do seu marido. É vocês dois que decidem se vão ou não vão. Se eu estivesse aqui diante de um caso, de um homem que quer ir com missões para tal lugar, e a esposa não concordando, o meu conselho é, ganha primeiro o coração da sua esposa, enquanto ela não aceitar, você não vai. Mas eu estou diante de um homem que tem um chamado, você tem chamado, você casou com ele, você sabia que ele tinha chamado, e você não quer ir porque o seu pai não deixa. Isso não existe, minha irmã. Esse casal nunca se fortalece, não ganha força. Querido, enquanto você mantém posturas que não é de homem casado, mas parece o filhinho da mamãe, ou a filhinha da mamãe, você nunca ganha força no seu casamento. Quanto tempo eu tenho aí? Vai até 8 horas? 1 minuto? 1 minuto? 8h15? Eu tenho 15 minutos, então vamos aqui. Gente, casamento é uma das experiências mais importantes da sua vida para te fortalecer nesse mundo. Um homem se torna mais forte quando ele casa. Uma mulher se torna mais forte quando ela casa. Não existe algo que mais fortalece o ser humano do que um casamento. Quando você tem filho, meus irmãos, você se torna mais forte. Mas presta atenção, aquilo que poderia ser a maior força na sua vida pode se tornar a maior fraqueza da sua vida. Quando você não assume o seu lugar no seu casamento. Sabe? Eu não estou dizendo que você não possa ter lá seu tempo de aconselhamento com seus pais. Eu não estou dizendo que você não possa buscar conselhos com seu pai. Eu não estou dizendo que você não possa buscar até ajuda em algum momento no seu pai. Mas escute, você não pode mais depender dos seus pais. Você e sua mulher precisam se fortalecer na relação. Quanto mais existem coisas em você, porque existem coisas em mim, que a Osana não tem. Existem coisas na Osana que eu não tenho. Não tenho, Deus não me fez assim. As diferenças que existem no casamento é para que um possa completar o outro, porque não tem. A maneira da Osana lidar com as decisões, a maneira da Osana enxergar uma disciplina, a maneira da Osana enxergar uma decisão, a maneira da Osana dar opinião a respeito de uma coisa, é algo que ela tem como mulher. A maneira como eu percebo as coisas, a maneira como eu enxergo as coisas, é uma visão de homem. A Bíblia fala que a mulher foi feita da costela do Adão. Isso significa que a mulher é um detalhe escondido. O homem foi feito do pó da terra. Isso significa que o pó é a composição de tudo. Então, enquanto a mulher é o detalhe, o homem é o geral. Mulher sempre preocupa com o detalhe. Via de regra, tem exceções? Claro que tem. Mas via de regra, a visão do homem é lá na frente. O homem está querendo chegar, a mulher está querendo parar. O homem está querendo avançar, a mulher quer se estabelecer. O homem está querendo conquistar novos desafios, a mulher está querendo estabelecer o que já foi conquistado. O homem, ele é aquele que empurra, a mulher é aquela que puxa. A maioria dos homens normais quer filho dentro de casa ou fora de casa? Ser sincero, gente. Homem, macho, resolvido. Ele quer um filho de 40 anos dentro de casa ou quer um filho casado, emancipado, pagando as suas próprias contas? Emancipado. Mulher não.
Tem exceções? Claro que tem exceções. Mas, geral, a mulher quer trazer todo mundo para dentro do ventre dela de volta. Porque a mulher, o homem empurra, a mulher puxa. A alegria de uma mãe é todo mundo em casa. A alegria do pai é todo mundo fora, reduzindo as despesas de casa. Rapaz, não tem coisa... Mas não é? Agora, quem tá certo? Quem tá certo? Os dois, gente. Deus fez a mãe para puxar e Deus fez o pai para empurrar. Você já viu como é que um homem fica num parque, leva os filhos numa praça com um brinquedo? Ele vai chegar lá e vai olhar lá o pula-pula, o escorrega, ele vai ver se está funcionando. Aí ele deixa a meninada dormir e está aqui no celular, jogando. Ele está aqui. Aí dá uma olhada, aí de repente um filho some, aí traz o menino. Mulher não, mulher vai. Cuidado, menino. Não briga aí, não. Não pode, não. Vai cair. Sai daí, menino. Quem está certo? Quem está certo? Os dois. Porque o homem, escuta aqui, o homem cuida de forma mais solta. Meu bem, você não está vendo, meu amor, mas não precisa preocupar. Meu amor, mas você não tem noção do problema. Meu amor, eu tenho, só não precisa estressar. Meu amor, mas isso aqui vai cair não, minha esposa, eu já arrumei. Meu amor, você não tem noção do problema. Eu tenho noção sim, meu bem. O homem, ele ama mais solto. A mulher ama puxando. E muitas das vezes, você sabia que a mulher, ela protege tanto, que dá a impressão que o pai não ama? Por quê? Porque a forma do pai amar é colocar desafios. A forma da mãe amar é proteger. A mulher é corpo e o homem é cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Hã? E o corpo de Cristo é um gênero masculino ou feminino? A igreja é masculina ou feminina? Feminina. Tanto é que você, machão, quando você está orando, você fala assim, Deus, eu sou sua noiva. Oh, Deus, não é? Você fala que isso é a noiva de Jesus. Então, a igreja, ela tem um gênero feminino. Mas Jesus, ele é o cabeça, podemos dizer, um gênero masculino. Então, significa que a cabeça, ela tem visão, audição, fala e direção. O corpo tem expressão. O corpo age. Então, o corpo pega o microfone, anda e coça a cabeça. Faz várias coisas ao mesmo. A cabeça pensa, escute, e muita coisa, mas faz uma coisa de cada vez. A mulher, ela faz muita coisa e pensa só numa coisinha. O que aconteceu semana passada que ela não esquece. Está lá, guardadinho na cabeça dela. O homem faz uma coisa de cada vez, mas pensa em várias coisas. Inclusive, o grilo das mulheres é esse. Esse homem só sabe ficar planejando, nunca faz nada. Você coloca uma coisa na mão do homem fazer, porque o homem, ele mais pensa do que age. Ele é cabeça, ele não é corpo. Homem pensa muito e age pouco. Mulher age muito e, na maioria das vezes, é precipitada sem pensar naquilo que vai virar. Lembra da mulher de Abraão? Ela foi lá e resolveu o problema, mas era a solução? Muitas vezes o imediatismo da mulher quer as coisas para quando, gente? Para onde? E o homem resolve as coisas quando? Daqui a um ano. Quem está certo e quem está errado? Ninguém, os dois estão certos. Deus quer o imediatismo da mulher e a reflexão do homem. Então o homem chega para a mulher e fala, amor, calma. Uma coisa de cada vez, minha esposa. Nós vamos planejar isso aqui melhor. A mulher, não, tem que resolver isso logo. Não, então, quando essas coisas estão paradas aqui, está tudo dando errado. Cada um complementa o outro no seu lugar. O homem entendendo que essa mulher completa ele.
Essa mulher entendendo que esse homem completa a sua esposa. E o homem não tem que ter segurança, não tem que ter dúvida disso. Alguém, essa semana, dando um seminário, alguém chegou para mim e falou: pastor, mas minha mulher ganha mais do que eu. Eu tenho coisa melhor na vida do que isso, velho? Não tem problema isso, não. Desde que você esteja no seu lugar de homem. Tem no seu lugar. Jesus não tem crise com isso. Jesus falou que a mulher dele ia fazer o quê? Obras maiores. Eu falei: não, João, a mulher que eu arrumei faz coisa muito maior do que eu. E eu não tenho crise com isso, não, porque ele está no lugar dele de quê? O que eu quero desafiar você? A pensar. A pensar a respeito de como está em ordem sua vida de casado. E eu não preguei, tá? Nem preguei. Geralmente, quando eu prego, eu vou lá, elaboro um sermão, eu queria só compartilhar algo. Da gente repensar, assim, em algo tão importante na nossa vida que essa pessoa que Deus te deu. Vou falar uma coisa para você: não tem algo mais precioso. A união de um homem e de uma mulher é tão preciosa que gera uma vida. Gera uma vida. Então eu gostaria que você parasse para pensar se muitas vezes a gente não está conduzindo a obra de Deus relaxadamente. Porque a gente acha que a obra de Deus é só a igreja. Mas nosso casamento é uma obra de Deus. Sim ou não? E muitas vezes a gente está conduzindo a obra de Deus de qualquer jeito. Eu queria que nessa noite você olhasse para dentro do seu coração e pensasse: Deus, será que eu não estou colocando outras pessoas no meu lugar para assumir a responsabilidade que é minha? Lá no meu casamento entre eu e minha esposa, quem que você acha que tem 100% de autoridade? Eu ou ela? Os dois. Eu tenho 100% de autoridade como homem. Ela tem 100% de autoridade como mulher. Quando é que ela não tem autoridade? Quando ela está querendo a minha autoridade. Ou e vice-versa. Eu vou falar uma coisa para você: quando eu falo 100% de autoridade de mulher, não estou falando de lavar louça, fazer comida. Isso é o beabá. Até porque lá na minha casa quem cozinha sou eu. Minha esposa cozinha quando eu estou viajando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ouvir. Se você é o cabeça, escuta a voz de Deus para a sua família. Se você é o cabeça, busca visão para a sua família. Qual é a palavra que você traz para a sua casa? E eu queria finalizar contando a história de duas famílias. Amém? E você deve estar pensando: esse pregador não apresentou nenhum texto. Não, isso aqui é só um compartilhar. Tá? Eu estou compartilhando, que eu estou pregando tem 3 semanas sem parar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então hoje eu queria só conversar, só queria abrir meu coração, de falar o quanto nós temos que investir nas nossas famílias. Amém, querido? Nós temos que entender, amado, que a nossa família é o nosso maior patrimônio. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Eu queria contar a história de 2 famílias, tá bom? Uma que nasceu no jardim, família maravilhosa. Eles moravam no condomínio Alphaville Éden. Condomínio maravilhoso. Tinha uma igreja lá. Adivinha quem que era o pastor dessa igreja? Deus. Mas não tem como uma família dessa não dar certo. Aí. Não era eu que era o pregador, não, pastor. Era Deus. O próprio Deus era o pastor dessa congregação. E reunia uma vez na semana. A reunião deles era que hora? Todo dia, 6 horas da tarde. Pelo amor de Deus, não tem coisa melhor na vida, não. Hein? E se tem um casal que não tinha dúvida que foi Deus que criou, que deu um para o outro, foi esse casal, Adão e Eva. Você acha que os dois, sabe que foi Deus que me deu essa mulher? Não, foi Deus mesmo. Não tinha como. Não tinha como. Eles não tinham vizinho endemoniado. Eles não tinham problema, não tinha nem chuva. A Bíblia fala com o vapor subia da terra. Sabe o que é isso? Águas termais. Caldas Novas. Lugar maravilhoso. Jardim, meu irmão. Tem gente que fala assim: rapaz, se eu morasse num jardim, minha família ia ser melhor.
E eles tinham uma coisa, amado, que é o sonho de maioria de todo homem, toda mulher. Eles não tinham umbigo. Fala uma coisa para você, um homem sem umbigo é uma maravilha. Uma mulher sem umbigo é uma salvação. Tem homem aqui que fala assim, se a minha mulher não tivesse um umbigo. O que é um ser humano sem umbigo, gente? Sem parente. Sem pai e mãe. Não tinha estresse, meu irmão. Não tinha estresse de parente. Deus ia pregar para aquele casal todo dia. Mas presta atenção. Por causa de um problema que eles viveram, eles tiveram uma briga com aquele casal, eles caíram no tapa. É porque o Adão um dia chegou assim e descobriu que tinha uma outra Eva. E ele pulou esse muro, foi viver com essa mulher. Depois de 3 anos ele voltou para o jardim, a mulher estressada, a Eva endemoniada, possessa lá, perdeu o casamento, pôs tudo a perder. Foi isso que aconteceu? Não? Não brinca. Sério? Foi um lanche, não foi? Gente, dorme com esse barulho. A humanidade foi para o ralo por conta de um lanche. Por conta de uma goiaba, gente. Sei lá. Uma jaca colocou a humanidade a perder. Você sabe por quê, meu irmão? Por conta de um casal que não confiou na direção de Deus para a família dele. Para mostrar para mim e para você que não basta a gente ter um pecadão na nossa família para colocar tudo em perder. Basta você não acreditar na direção de Deus. Agora eu vou apresentar uma outra família. Pensa numa família pobre. Pobre, eles não estavam no jardim não, meu irmão. Eles estavam na pobreza. Pobre. O nome desse casal é José e Maria. Pobre. A cultura judaica diz que José poderia ter uns 40 anos de idade, e Maria 12. Claro que aquela minha de 12 anos não tem nada a ver com a de 12 de hoje. Outra cultura, outra cabeça. E esses dois estavam noivos. E parece assim que Deus parece que Deus é irresponsável, porque não tem lógica, não. Se nós conversássemos com Deus, nós não ia deixar ele fazer isso, não. Deus, como é que o senhor pega uma menina de 12 anos e engravida ela? Bota um filho nela? Não, esperar se ela ficar mais de idade. Olha que esses dois estivessem casados, assim, na lua de mel, o anjo aparecesse. Parou. Não encosta nela, não. Vocês acabaram de casar, o Espírito Santo vai envolver ela e vai engravidar. Não, meu irmão. A Bíblia fala que essa menina engravidou, ficou grávida do Espírito Santo, era uma virgem, e deu um problema naquela comunidade que ela teve que correr para a casa da prima dela. O José, se o anjo não aparece para ele, em sonho, ele ia mandar matar aquela mulher. Só canseira, meu irmão. Mas, presta atenção, um dia aquele menino vai nascer, Jesus vai nascer. E José coloca Jesus, a mulher dele, num burrinho para ir para Belém cumprir uma profecia, sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. A circunstância desse casal era contrária ou favorável? Ele estava no jardim ou no deserto? Aí José, quando pisa no deserto, que a gente pensa o seguinte, quando José pisasse para ir para Belém, ia aparecer 2 camelão, com uma casa lindona assim em cima do camelo. Aí, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para Belém, lá para o centro. Rapaz, eu também estou indo. Sua mulher está grávida? Não, põe ela aqui dentro, aqui tem ar-condicionado, climatizado. José, ela está vendo? É porque a gente tem Jesus no ventre. Está vendo? Se não fosse de Deus, nós não ia ganhar isso aqui, não. Foi isso que aconteceu, gente? Circunstâncias contrárias ou favoráveis? Aí José, quando chega lá naquela hospedaria, quando ele pisa o pé, foguete, bombinha, confete para todo lado. Vocês são o casal número 1722. E quando o casal 1722 sentasse aqui e pusesse o pé, vocês foram sorteados com o melhor hotel, com o melhor quarto. Foi isso que aconteceu, gente? E na hora que eles estavam naquele quarto, eles descobriram que tinha um médico que estava dormindo do lado dele. Foi isso que aconteceu, gente? O que ele ouviu na cara dele? Que não tem lugar. Não, José estava com um problema, estava frequentando a igreja errada. O dízimo dele estava atrasado, porque não tem lógica um negócio desse, não. Não tem lógica, não. Ele está com a vida toda arrebentada. Ele fez alguma coisa errada. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tinha nada que era favorável para esse casal. Mas ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida deles.
mesmo olhando para circunstâncias contrárias. Escute, dorme com esse barulho. A humanidade caiu num jardim, não caiu num problema. O primeiro culto da Bíblia terminou em assassinato entre irmãos. Caim e Abel. O Caim não matou Abel porque os dois encheu a cara e gostou da mesma mulher. O Caim matou Abel por conta de um culto. O Lúcifer, ele caiu no céu para mostrar para mim e para você que a gente está achando que para a nossa família dar certo, a gente tem que morar, a gente tiver um salário bom, um condomínio, mas não tem como viver bem com um salário desse. Põe um negócio na sua cabeça. Quando você está vivendo o propósito que Deus tem para o seu casamento, você se compromete com essa mulher e nunca mais volta atrás na palavra que vocês empenharam no altar. E decide apresentar Cristo para os seus filhos. E a despeito, apesar das circunstâncias contrárias, nós sabemos que nós estamos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. Para de viver de anúncio de jornal. Para de viver de oportunidades e ouça a palavra de Deus em sua casa. Escute uma direção para o seu lar. Viva aquilo que Deus pediu para você fazer. Você passa muito mais tempo ouvindo o que você tem que fazer lá no mercado de trabalho do que dentro da sua casa. De discipular seus filhos, de orientar seus filhos. E como José e Maria, que tiveram um compromisso com aquilo que Deus havia orientado para os dois, apesar das circunstâncias totalmente contrárias, eles cumpriram o propósito de Deus para a sua vida. Como é que está a sua casa? Você tem ouvido direção de Deus para a tua casa? Qual é a palavra que Deus trouxe para a sua casa esse ano? Qual é a direção que Deus trouxe para o seu lar? Os filhos que você tem são filhos da sua ansiedade, do seu medo, ou é uma direção que Deus deu para a sua vida em orientar seus filhos à sua casa? Amado, nós não podemos ser igual bicho, guiado de qualquer jeito, mas nós temos que caminhar com os nossos filhos orientados pelo Senhor. Quantos entenderam o que eu estou falando, que o Senhor está falando nessa noite aqui? Amém, amado? Amém? Não viva de oportunidades. Para de viver de anúncio de jornal, de qual curso que está melhor, qual mercado de trabalho. Tudo isso é bom, mas deixe que você faça isso orientado por Deus. Amém? Levante aí com a sua família, vamos orar uns pelos outros. Vamos ter um tempo de oração aqui agora. Ora com tua esposa. Fala, Deus, traz uma palavra para nós, para minha casa. Eu quero ser orientado pela sua voz. Ora com seus filhos aí, bota a mão na cabeça dos seus filhos. Profetiza na sua casa. Mas não seja guiado simplesmente sem direção de Deus para a sua família. Eu gostaria que as famílias agora estivessem orando uns pelos outros. Eu gostaria que os homens orassem pelas suas esposas, as esposas orassem pelos seus filhos.